queridos. Filipenses, o capítulo é 1. Nós já temos compartilhado essa palavra. Nós vamos continuar aqui hoje. Vamos continuar a partir do verso 27. Amém? Quem achou, se puder ficar de pé para a gente ler juntos. Amém, queridos? Todos acharam? Podemos ler? Filipenses, o capítulo é 1, verso 27. Diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e agora ouvis, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, por toda a bênção, por toda a graça já ministrada ao nosso coração. Pedimos agora a tua palavra, Senhor, e falar conosco, Paizinho. Queremos ouvir a tua voz, somos teu povo, somos a tua igreja, somos a tua família, Senhor, e queremos ouvir a palavra do Senhor, a palavra de vida eterna. Fala conosco, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Podeis assentar. Desde o aniversário da igreja, nós estamos compartilhando essa palavra, dia 30, não é isso, irmão? Dia 30 a gente começou a compartilhar, dia 30 eu falei sobre a primeira parte aí, do verso 1 até o verso 11, e recapitulando aqui bem rapidinho, a carta é uma carta de Paulo à igreja, uma igreja muito amada, uma igreja fundada por ele, uma igreja de pessoas queridas. A carta é uma carta que que fala de alegria, né? E na verdade Paulo ele não ensina a ser alegre, Paulo é alegre. E ele reparte da alegria que ele tem, que é a alegria de estar em Cristo. Essa é a alegria do cristão, porque a alegria é fruto do Espírito. Não é uma coisa que a gente ensina, mas é uma coisa que a gente vive na presença de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Então é uma carta marcada pela alegria, né? É uma carta cheia de gratidão, como todas as cartas de Paulo. Ele se lembra da cooperação da igreja no Evangelho, então ele é grato, ele fala da gratidão que ele tem à igreja pela cooperação no Evangelho. É uma carta cheia de confiança, porque Paulo também diz: eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Então é uma carta cheia de confiança de que a obra era uma obra divina e que Deus começou uma obra, era uma boa obra, essa obra ia ser concluída. E ele é grato a Deus por ele ser parte dessa obra que Deus está realizando no meio da igreja. Ele também fala no verso 7, eu vos trago do coração. E Paulo fala isso porque ele sabe que a igreja está no coração dele, plantada por Deus. Eu trago vocês no coração, então é justo que eu pense de vocês, é justo que eu tenha esperança de que vocês alcancem a maturidade, que a obra que Deus começou ele conclua, porque Deus colocou vocês no meu coração. Ele sabe que isso é resultado da graça de Deus, ele tem um amor profundo pela igreja. Ele ora também no verso 9, apesar de toda a gratidão que ele já tem pela igreja, por aquilo que Deus já realizou, ele ora para que a igreja cresça. Então ele ora dizendo que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Ele ora para que a igreja cresça nesse conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que se isso manifeste em amor, e que a igreja saiba escolher as coisas excelentes, que a igreja saiba distinguir o que é aquilo que é superior, se mover por motivos corretos, né, de forma altruísta, né, como Paulo está se movendo. A carta é uma carta cheia de altruísmo da parte de Paulo, e nessa segunda parte nós vamos trabalhar essa questão, e que esse amor seja intenso na busca do outro, e que eles não sejam jamais motivo de tropeço para ninguém, né? Então que a igreja, amando Deus, conhecendo Deus, tendo revelação da parte de Deus, sendo guiada por Deus, ela seja cheia de um bom testemunho e jamais seja motivo de tropeço para ninguém. Amém? Ele compartilha isso daqui. E que tudo isso, claro, é para a glória de Deus. E no verso 11 ele fala para que vocês sejam cheios do fruto da justiça, que é mediante Jesus, que é uma posição justa diante de Deus, né? Cheio do fruto de justiça, nós compartilhamos, é o resultado de Deus e ajustando a nossa vida aquilo que nós somos nele. Amém, querido? Porque nós não éramos antes de Deus. Só Deus é. E antes de Deus nós existíamos, mas não tínhamos a vida em nós.
À medida que nós nascemos da água e do Espírito, agora Deus está nos ajustando para sermos quem de fato nós somos nele. O fruto da justiça é o resultado de Cristo em nós. É ser cheio desse fruto, da presença bendita, maravilhosa de Cristo em nós. Amém, irmãos? Depois, no segundo domingo, a gente aprofundou o entendimento do verso 11, que é ser cheio do fruto de justiça. E a gente fez uma comparação também sobre a questão de estar debaixo da graça, porque Paulo está trabalhando isso, e estar debaixo da graça é ter uma vida pautada pelo conhecimento de Deus, da relação. A carta de Paulo também, a igreja que está em Roma, ele fala no capítulo 6, o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Então, a viver pela graça é viver baseado na relação que eu tenho com Deus. Amém, querido? Não é no merecimento. Porque a lei é viver na perspectiva do que eu mereço. Deus me deve. Ou se eu fizer alguma coisa, eu faço para receber algo em troca. É viver nesse processo do merecimento, meritório, que era a dificuldade dos judeus na época de Jesus, o seu ministério aqui na terra, em que se achavam cheios de direito por causa daquilo que eles faziam. Eles acreditavam que eles tinham direito por causa dos seus atos. E eles não entendiam que a salvação era simplesmente pela graça. Era uma obra de Deus, uma iniciativa de Deus, um favor de Deus. Ninguém é merecedor, porque todos pecaram. E todos estavam destituídos da graça de Deus, da presença de Deus, e todos precisavam de misericórdia. Amém? Não há nenhum justo sequer, a palavra diz, todos pecaram. Todos se desgarraram como ovelhas perdidas. Mas Deus enviou seu Filho como oferta, propiciação pelos nossos pecados, como salvação, como redenção. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Então, nós compartilhamos um pouco sobre isso. Então, a nossa vida precisa ser pautada por isso. O Espírito Santo está trabalhando isso no nosso coração. Amém, queridos? A gente vive num mundo que o valor das pessoas está relacionado ao que elas fazem. As pessoas são valorizadas por aquilo que elas podem entregar. No mundo é assim. Mas a relação com Deus não é assim. A relação com Deus, o nosso valor está naquilo que nós somos nele. É conhecendo quem nós somos nele e o valor que ele atribuiu a nós, através do seu Filho, é que faz a diferença na nossa vida, que constrói identidade, que nos dá um norte, uma direção. Nós compartilhamos sobre isso. Então, nós compartilhamos também que nós temos que aprender a viver não pelas nossas conclusões e percepções, mas viver a partir da revelação de Deus. Então, o homem sem Deus vive por aquilo que ele percebe do mundo, pelo seu conhecimento, pela sua percepção, pela árvore do conhecimento do bem e do mal. É a arrogância de achar que eu tenho a capacidade de fazer escolhas entre o bem e o mal, sem depender de Deus. Isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, a árvore da vida não é isso. A árvore da vida é estar nele. A árvore da vida é estar em Cristo. Na vida é viver porque eu estou nele e ele é a vida. Não é isso que Jesus diz, irmão? Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, que Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida está nele. Amém? E ele que veio repartir vida. E nós só temos vida porque nós estamos nele. Amém, querido? Não existe vida fora de Deus. Ele é a vida. Então é um erro a viver a partir de percepções e conclusões humanas e não a partir da revelação, da relação. Então, qual que é o caminho correto? É não ter o foco no problema, na dificuldade, mas é ter o foco naquilo que se revela da parte de Deus diante dos desafios, das lutas do dia a dia. Amém, querido? Nós compartilhamos com isso, porque era isso que Paulo estava vivendo. Nós lembramos também da experiência de Paulo, quando ele ora para Deus retirar o espinho da carne, e ele ora por 3 vezes e Deus não retira, e Deus fala para ele, a minha graça te basta. E aí ele fala que, pois agora me regozijarei nas minhas fraquezas, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém, querido? Porque ele precisava reconhecer que a fortaleza dele não era a força dele, mas era a fraqueza, que era reconhecer a dependência. Amém, querido? A fraqueza no sentido, eu dependo de Deus. Fora de Deus eu não tenho vida. A minha vida está nele.
tentar viver independente de Deus é um desvio completo. Mas a minha vida está nele, eu preciso viver a partir daquilo que se revela dele. Então o foco tem que ser no quê? Na transformação do entendimento. O que é que Deus quer me ensinar com as relações, com a circunstância, com as ocasiões da vida? Amém, irmão? Glória a Deus, irmão. O que é que Deus quer ensinar? Tanto que você lembra que Paulo fala, irmão, não fiquem preocupados, porque o que me aconteceu antes serviu para o progresso do Evangelho, porque as minhas cadeias em Cristo foi conhecido de toda a guarda, né? E muitas pessoas agora, por causa das minhas algemas, pregam o Evangelho com desassombro. Lembra disso? Amém? Então Paulo tem essa percepção. Ele não está desanimado, ele não está abatido, ele está encorajado, ele está com o espírito alegre, porque ele sabe que ele está vendo todas as coisas a partir da relação que ele tem com Deus. E tudo aquilo é um meio de Deus transformar a sua vida e de Deus se revelar. Quer seja em situações favoráveis ou não. Amém? Então, tá bom. Depois nós falamos, no outro momento, nós compartilhamos sobre essa questão da circunstância, né, de Paulo, né, que contribuiu para o progresso do Evangelho e também da certeza que ele cumpriu o propósito em Cristo. Qual que é o desejo de Paulo, irmão? Que nós compartilhamos domingo passado. Qual que é o desejo dele? Olha no verso, nós compartilhamos isso no verso 19. Olha, lê comigo o verso 19. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica, pelas vossas orações, pela provisão do Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia e como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Amém, querido? Glória a Deus por esse Espírito. Amém, querido? Né, dessa perspectiva de Paulo. Fala, olha, quer pela vida, quer pela morte, agora e como sempre aconteceu, Cristo vai ser engrandecido no meu corpo. Amém? É por isso que depois ele vai dizer no verso 21, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque se ele vivia e se ele tivesse vivo, é para que a vida dele produzisse o fruto da presença de Deus, para que a vida dele revelasse Cristo. Não teria sentido viver se a vida não for para revelar Cristo. Amém? Paulo tem essa certeza, essa convicção e está compartilhando isso com a igreja. E aí nós compartilhamos que a vida, então, né, diante de tudo que Paulo trabalha e coloca aqui, só encontra sua coerência e significado em Cristo. Para mim, o viver é Cristo. Fora de Cristo, a vida não tem seu significado. E aí Paulo trabalha tudo isso daqui. Depois ele entra agora nesse verso 27, que ele fala, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Ele está chamando a igreja para viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Olha, vive de acordo com a vocação que vocês têm em Deus. Na carta que ele escreve à igreja que está em Éfeso, no capítulo 4, no verso 1, o que ele diz lá? Nós já compartilhamos muito essa palavra aqui. Como é que diz lá? Vamos lá? Volta só um pouquinho aí na sua Bíblia. É a próxima carta aí, antes da carta aos Filipenses. Capítulo 4, da carta de Paulo aos Efésios, o verso 1, o que ele diz? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de quê? De modo digno da vocação a que fostes chamado. É a mesma coisa que ele está falando aqui. Você vê que é uma coerência profunda na carta que ele escreve à igreja que está em Filipos, com a carta que ele escreve à igreja que está em Éfeso. Andem de modo digno do Evangelho, onde de modo digno da vocação com que vocês foram chamados. De onde nós fomos chamados, irmão? Porque você foi chamado, você não foi assoviado, né? Fala sério. Foi chamado ou não? De onde você foi chamado, irmão? Foi a Igreja de Vida que te chamou? Foi algum pastor daqui da igreja que te chamou? Foi algum líder que te chamou? Foi algum homem, alguma mulher? Foi um ser humano? Você foi chamado aonde então, irmão? Nós somos chamados na eternidade. Paulo fala isso. Antes da fundação do mundo, vocês foram chamados em Deus. Não é isso que ele diz, irmãos? Você está ainda em Efésios ainda? Então vai lá no capítulo 1. Capítulo 1 de Efésios, verso 3. Amém? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com o quê? Com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Ele está falando, olha, lembre da vocação de vocês. Andem de modo digno da vocação que vocês têm em Deus. Vocês foram chamados da eternidade. Antes do mundo ser fundado, vocês foram chamados em Deus para serem filhos de Deus, amém, irmão? Glória a Deus. Então vivam de maneira digna e coerente com o Evangelho, porque foi pelo Evangelho, pela palavra da salvação, que vocês foram reconciliados com Cristo. Porque nós nos perdemos, agora em Cristo nós somos reconciliados. É por isso que o Apolo fala no verso 23, agora voltando a Filipenses, capítulo 1. Volta aí, por favor, Filipenses, capítulo 1. Vivei. Olha que palavra, irmãos. Quando Paulo fala à igreja que está aí, você fala, andem. Agora que ele fala assim, vivam. E ele tinha falado no verso 21, o viver para mim é Cristo. Ele fala assim, agora vivam acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. Para que eu estando aí ou não estando, eu ouça no tocante a vós outros que você está firme, um só espírito, com uma só alma, lutando juntos a fé evangélica. Vivam de modo digno. Amém, irmãos? Quer dizer, isso é uma coisa extraordinária, porque Paulo está lembrando a igreja dessa graça, e que nós temos a possibilidade, mesmo tendo nascido de novo, dar lugar à carne, dar lugar aos pensamentos, às conclusões humanas, viver em função do mundo, viver em função da carne, viver refém ainda de desejos, de vez de viver de modo digno do Evangelho. Nós somos filhos de Deus. E como filho de Deus, Deus tem um chamado para nós, e a nossa vida está nele. Então andem de modo digno, lembre quem vocês são, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu tenha a notícia de vocês, vendo vocês, ou ouvindo que ouça de vocês, que vocês estão firmes em um só espírito, que vocês estão andando de forma coerente, né? Viver do forma digna do Evangelho é viver de forma coerente, é viver de forma correta, nesse sentido de desfrutar dessa vida. Querido, a palavra de Deus diz que, lá em Êxodo, no capítulo 3, quando Deus envia Moisés ao povo, que Deus queria libertar o povo da escravidão do Egito, lembra disso, irmão? Sim ou não? É isso que está escrito lá? Então, quando o Moisés, Deus quer enviar Moisés fica ali meio sem saber o que faz, meio com receio, mas como é que eu faço? O que eu vou falar para eles? Aí, o que Deus fala para Moisés? Fala que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Eu sou, irmão, é o nome de Deus. É o significado, na verdade, porque ele é o único que é. Você pode ver isso em várias vertentes, mas quando ele fala assim, o eu sou te enviou, é porque só existe um que é. O único que é Deus, amém, irmão? Então Deus está enviando Moisés para que eles sejam, porque fora de Deus ninguém é. Não é o que você faz, não é a sua habilidade, não é a sua competência, não é o seu mérito que diz quem você é. Não é as suas realizações, não é a sua capacidade profissional que diz o que você é. Isso são coisas que podem ser feitas, devem ser feitas, têm sua importância, mas isso nunca diz quem você é. Nós só somos nele, amém, querido? De tal forma que quando o homem se perde na queda, quando Deus fala, olha, vocês não podem comer de toda a árvore que está aqui no jardim, não foi isso que Deus falou para Adão e Eva? Mas vocês não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. O que aconteceu quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal? Eles podiam falar assim para Jesus, uai, Jesus, nós não morremos, Deus, né? Nós não morremos, não, uai. Se fosse goiano, uai. Ou mineiro, né, só? Uai, só, olha nós aqui. Só tem uma pessoa que é. Quando eles se desligaram de Deus, que morrer foi viver independente de Deus, eles deixaram de ser. Morrer não era não existir. Morrer era não ser.
E vocês são. Vivam como quem vocês são. Desfrutem da vida que vocês têm em Deus. Vocês só são em Deus. É em Deus que vocês sabem quem vocês são. É pela palavra que vocês vão saber quem vocês são. É pela comunhão dos santos que vai ser revelado quem vocês são. Vocês são. Isso a gente só é em Deus, entendeu, irmão? Quando Deus fala assim, eu, o grande eu sou, o eu sou vos enviou, é porque ninguém é fora de Deus. Fora de Deus a gente continua existindo, mas não somos. A grande crise de toda a humanidade, irmão, é não saber quem é. Todo pecado que você vê nesse mundo caído é um vazio existencial. E nesse vazio as pessoas buscam significado. Então quando você vê um mundo caído, você vê a perversão que é no mundo, que cada vez vai de mal a pior, é o vazio que existe pela falta de ser. A vida não tem sentido fora de Deus. A vida só tem sentido nele. E a crise é essa. É a pergunta da filosofia pelo século dos séculos. Quem sou eu? Qual é o sentido da minha vida? Por que eu estou aqui? Então, quando você vê esse mundo que está caminhando dessa dificuldade, é isso. Nós vimos agora, né, começou as Olimpíadas, né, na França, e aí está assim, uma coisa assim, correndo nas mídias digitais, aí, mídias sociais, o que fizeram lá em relação à ceia, né, a ceia do Senhor, a ceia, né, a mesa lá, a imagem, né, da ceia, né, de Jesus com seus discípulos, que fizeram, dizeres uma paródia. Aquilo não é uma paródia, aquilo é um desrespeito. E aí as pessoas estão quase pedindo para Deus mandar raio do céu para queimar aquele povo. Ai, meu Deus. É tudo bem, irmão. O que eles fizeram é errado. O que eles fizeram é um desrespeito ao cristianismo. Porque teve um atleta brasileiro do surf que teve que tirar a imagem de Cristo da prancha, porque não era permitido nada relacionado à religião. Você não poderia ter nada relacionado à religião. Então ele teve que tirar. Um atleta brasileiro. Não sei se vocês viram isso, ele tirou. Mas aí pode ir lá e fazer assim, um deboche do evangelho, do cristianismo e de Cristo. A forma que foi feito foi uma forma muito ruim. Foi uma forma muito ruim. Tá certo, irmão. É errado. Mas não é motivo deles morrerem, não. Isso é apenas uma evidência da falta de sentido da vida. Isso é uma evidência do vazio existencial. Essa busca por todo tipo de sexo. Hoje deve ter agora quase, sei lá, quantos mil tipos de relacionamento entre pessoas, aquela coisa, essa confusão. Isso é um vazio, irmão. Não é para a gente ficar julgando essas pessoas. A igreja não foi chamada para julgar essas pessoas. Isso é a prova de que fora de Deus ninguém é. A pessoa está tentando de tudo, todas as formas de sexo, todas as formas de relacionamento. Isso é o vazio. Isso é a prova de que elas não estão ainda em Deus. E que a solução para elas é o Evangelho. E nós somos o mensageiro da boa notícia, amém, querido? Porque nós estávamos do mesmo jeito. Talvez a gente não tenha pecado à semelhança deles, mas nós estávamos tão vazios, tão perdidos, sem sentido na vida, até que Cristo nos resgatou, até que estando nele a vida passou a ter sentido. É por isso que Paulo fala, para mim o viver é Cristo. Ele foi tão impactado pela vida de Cristo, ele foi tão impactado pela graça, né, que ele tem essa revelação profunda. Paulo é um profundo conhecedor da mente de Cristo, amém, irmão? E aí ele fala, andem, vivam. Aliás, aqui ele não vai falar andar, ele vai falar vivam, vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é extraordinário. Esse Evangelho que nos salvou, que nos fez nascer da água do Espírito, nos faz viver. Vocês estão em Deus, vocês conseguem perceber essa dimensão, irmão? Amém, irmão? Que nós estamos nele. Ele é a vida. Ele é o autor da vida. Fora disso, o que você vê é existência. É por isso que a existência está se tornando insuportável para muita gente. E na busca de um sentido para a existência, as pessoas têm se entregado a todo tipo de pecado. Mas isso deve nos chamar a viver de modo digno do Evangelho. Porque quanto mais trevas existe nesse mundo perdido, maior deve ser a luz da igreja. Mais Cristo deve brilhar
através de nós. Amém? A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então a nossa oração não é para Deus mandar fogo do céu e destruir quem fez aquela bobagem, aquela encenação. Eles são dignos de misericórdia. Orem por eles. Aí o povo já estava achando, Deus está pesando a mão porque teve um apagão lá na França. Não, irmão, não é assim não, irmão. Quando tem trevas, Deus não aumenta as trevas, Deus ilumina os corações dos seus filhos, para que os perdidos possam vir e conhecer Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, para que eles creiam e sejam salvos e vivam. Amém, irmão? Graças a Deus pelos atletas brasileiros que estão dando testemunho de Cristo lá, amém? Nós temos visto também, glória a Deus por isso. É isso, irmão, eles entenderam. Eles sabem que eles não estão ali, não é por causa do esporte. Eles estão ali com um propósito muito maior, eles vão praticar o esporte, mas eles não são atleta. Antes, eles são filhos de Deus, que estão praticando um atletismo, alguma coisa do tipo, que é importante, mas que passa. Mas o que permanece para sempre não é o amor, irmão? Então, o que adianta todas as minhas realizações como profissional, por exemplo, da minha área que eu sou, como engenheiro civil, como um empresário, por exemplo, da área que eu trabalho? O que adianta tudo isso, irmão? Se isso não foi um meio de me encontrar com as pessoas e testemunhar o amor de Deus. Porque tudo isso vai passar. Isso é importante? É importante. Isso é necessário? É necessário. Mas isso não é eterno. Isso não é vida. Isso é parte da existência. A vida está em Deus. Vivam. Vivam em nome de Jesus. Amém? É a oração de Paulo. Vivam de modo digno do Evangelho. Que vocês exerçam. Sabe o que ele está dizendo? Vocês são cidadãos dos céus. Exerçam a sua cidadania de maneira digna. Comportem-se e ajam publicamente como aquilo que vocês são, cidadãos celestiais. Amém, irmão? O apóstolo Paulo vai dizer aqui nessa mesma carta aqui, olha o capítulo 3, no verso 20. Aí, Filipenses 3, verso 20, ele fala assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A vossa pátria é celestial. A vossa pátria não é aqui. Nosso tesouro está nos céus. Nós somos peregrinos em terra estrangeira. Então, qualquer lugar que eu esteja, qualquer atividade que eu faça, eu estou ali como peregrino, como estrangeiro, para testemunhar aquilo que o mundo não tem, a vida de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Então, vivam, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito. Então, olha o que ele vai dizer aí. Precisamos estar firmes em quê? Em um só Espírito. E ainda ele diz, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então ele vai falar assim, ó, vivam do modo digno do Evangelho, de maneira digna do Evangelho de Cristo. De que forma que esse Evangelho é irradiado? De que forma que esse Evangelho é conhecido? Permanecendo firme. Olha o capítulo 4, verso 1. Amém? Capítulo 4, verso 1, olha o que diz. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Então, quando ele fala assim, permaneçam firmes, firme em quem, irmão? Em Deus, bem firmado, bem radicado. Uma árvore, quando ela está bem firme no lugar, ela tem o quê? Raiz. Ela está bem radicada, está bem firmada, está bem alicerçado. O nosso alicerce é Cristo. Ele é o nosso fundamento. Eu tenho que estar bem firme naquilo que Ele é, naquilo que Ele fala, naquilo que eu sou nele, conhecendo, crescendo no relacionamento com Ele. Então, para estar firme em Cristo, eu tenho que estar relacionando com Ele. Ninguém vai ser firme no Senhor se não se relaciona com o Senhor. Pela palavra, pela oração, pela comunhão dos santos, amém, irmão? Por isso, nós estávamos aqui compartilhando hoje aqui os testemunhos da comunhão. Como é importante a comunhão? Porque a comunhão nos lembra quem nós somos. E a comunhão é uma forma de estar firmes no Senhor. Porque nós nos lembramos quem nós somos, desfrutamos da alegria de estar no Senhor, somos admoestados, ensinados, corrigidos quando necessário. Amém, querido?
Mas nós estamos nos firmando em quem? Quem nós somos. Está construindo, trazendo à luz a realidade da nossa vida em Deus. Então, primeira coisa, firmes. Segunda coisa que ele fala, unidos. Estais firmes em um só espírito, como uma só alma. É a mesma coisa que ele fala também na carta aos Efésios, no capítulo 4. Ele fala dessa questão da unidade, unidos no espírito. Olha comigo, volta aí, deixa marcado, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Deixa marcado aí onde você estava, vai lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. O verso 11. 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém? Que todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, unidos no Espírito. Lembrando que nós somos corpo de Cristo e que nós somos muitos membros, mas é um só corpo, que a gente não deve andar dividido. Amém, queridos? Que a gente deve permanecer unido. Porque o inimigo do crente quem que é? O mundo, a carne e o diabo. E o diabo e o mundo vai lutar sempre contra a unidade da igreja. Se existe uma coisa que incomoda o inferno, é a unidade da igreja. Porque na unidade da igreja, a igreja testemunha o amor de Deus. Cristo está no meio deles. Não é assim que Jesus fala? Se amardes uns aos outros, nisso o mundo conhecerá que vocês são filhos de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Então depois ele fala, volta lá agora, por favor. E continuando ainda no verso 27, última parte, lutando juntos pelo quê? Pela fé evangélica. E não lutando entre si, lutando pela fé evangélica no sentido de viver o evangelho, agora aqui lutando é vivendo o evangelho. Para viver o evangelho você vive uma luta ou não, irmão? Você luta contra a carne, o mundo e o diabo. É uma luta. Todos os dias a gente escolhe andar no Espírito ou não, amém, irmão? Então, lutando junto. Então, essa luta não é individual, amém, irmão? Nós lutamos juntos. Nós temos que aprender a repartir. Quando a gente chama aqui para testemunhar, aqui a gente... hoje foi uma exceção, né? Teve mais gente testemunhando. Muita gente às vezes fica ali. Se você esperar mesmo, tem testemunho. Mas aí não dá para esperar o tempo todo. Hoje Deus deu graça de vir mais gente. Mas, irmãos, nós temos muita coisa para testemunhar e para compartilhar. E a gente pode vir aqui e compartilhar lutas, não pode ou não? A gente pode compartilhar no grupo. Às vezes no grupo menor é mais fácil, por isso a importância do grupo. Quando alguém está doente, a gente não vem aqui e compartilha. Irmãos, ora comigo em favor da minha família ou de uma pessoa. Ou se você está enfermo, não é assim, irmão? Sim ou não? E quando você está vivendo uma luta, uma tentação? Aí não dá para vir aqui, né, irmão? Ah, não, eu fico com vergonha. Como se você fosse a única pessoa na face da terra que luta contra a carne. Todo mundo luta, viu? A questão é que a gente às vezes não luta junto. Ele fala para lutar o quê? De que forma? Lutando que jeito, irmão? Última parte do verso 27. Lutando que jeito? Juntos, pela fé evangélica. Lutar pela fé é compartilhar o evangelho e viver o evangelho. Então, irmãos, é importante a comunhão dos santos. Então, a importância, às vezes, dos grupos pequenos, onde nós nos encontramos, irmãos, porque lá a gente vai ter mais facilidade de compartilhar as dificuldades, sim ou não? Sim. Aqui no culto, mas vai ser difícil, né? Porque não dá tempo para todo mundo. E você pode vir, amém, irmão? Pode vir, irmão. Bem, compartilha a necessidade, a gente vai orar com você, ué. Não ora por enfermidade? Por que a gente não ora também pela dificuldade? Sim, a gente pode orar pela dificuldade. Às vezes você fala assim, pastor, deixa eu dar um testemunho aí. Não, na verdade eu não quero dar um testemunho, eu quero orar. Irmãos, ora comigo porque eu estou para matar um no trânsito. Uai, irmão, nós vamos orar por você, ué. Não é assim, irmão? Ou ninguém aqui teve vontade de matar um no trânsito ainda? Um não, né? Muitos, né? Tá, irmão, estou dando exemplo assim, né? Parece brincadeira, mas, irmão, tem coisa que é muito séria. Tem coisa que é muito séria. Isso também é sério. A gente precisa lidar com essas coisas.
Mas o grupo, irmão, o grupo menor, permite a gente lidar com mais tranquilidade a respeito disso. Um grupo menor é mais fácil repartir. Está vendo a importância, irmão? Talvez você possa parar hoje e falar assim, puxa, tem coisa que eu não venço porque eu nunca lutei junto. Lute junto, irmão. Nós somos um corpo. Existe um só Espírito. Existe um só Senhor. Existe um só Deus e Pai de todos, que está em tudo e age por meio de todos. Quando nós compartilhamos as nossas lutas e dificuldades, as nossas dores, existem irmãos e irmãs que Deus já preparou para repartir conosco e abençoar nossas vidas. Amém? Que de tal forma que a sua dificuldade, Deus já proveu na vida de alguém para abençoar a sua vida. Você crê nisso, irmão? Irmão, a palavra de Deus fala que quando nós estamos reunidos, a Marília leu aqui os Salmos que diz: quão bom e agradável está unidos os irmãos. O Salmo termina assim: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Irmão, todas as vezes que nós nos reunimos em nome de Jesus, Deus proveu já todas as necessidades que vão ser reveladas naquele encontro. Você crê nisso, irmão? Nós temos que crer nisso, irmão. Ele já proveu. A gente às vezes não acredita. Ele já proveu, ele é Deus. Sabe que Deus já enriqueceu alguém pelo Espírito Santo para abençoar a sua vida. Eu não sei se é uma palavra, eu não sei se é uma oração, se é uma provisão, se é um recurso, mas Deus já proveu, porque Ele ordena a bênção. A palavra diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Paulo está dizendo isso na carta aos Efésios, no começo da sua carta. E essa bênção, ela vai se revelando na relação. Amém, querido? A sua necessidade já é provida em Deus. Em nome de Jesus, creia nisso. Isso é o que a gente tem que aprender a repartir. Porque o Evangelho não é para viver sozinho. Nós somos da comunhão, em nome de Jesus. Amém? Creia nisso. Creia que Deus quer falar isso ao seu coração hoje, em nome de Jesus. Talvez você está perdendo sono, talvez você está vivendo mal, vivendo com dificuldade. Mas você tem uma necessidade que pesa, que dói, que traz sofrimento. E você não tem repartido. Reparta com a igreja. Amém, querido? E que a igreja seja sábia e amorosa e perceba a necessidade dos irmãos para agir em amor. Amém, querido? Jamais de uma outra forma, jamais para julgar. Porque no nosso meio não deve haver julgamento. No nosso meio antes deve haver misericórdia. Amém, querido? Isso é fundamental. Paulo está falando assim, gente, lutem juntos pela fé evangélica. E quando ele está falando isso em relação a irradiar o evangelho, a manifestar o evangelho, quer seja compartilhando palavras de vida, quer seja testemunhando o amor de Deus, quer seja sendo transformado na relação. Depois ele continua no verso 28 e fala assim, em que em nada estáis intimidados pelos adversários. Nós falamos aqui do adversário do crente, né? O mundo, a carne e o diabo. E ele fala principalmente aqui em relação ao mundo e aos valores do mundo. E ele fala, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus. Então não sejam intimidados pelas coisas desse mundo. Irmão, porque o que para eles é prova de perdição, para nós é prova de salvação. E quando nós permanecemos firmes no nosso chamado, nos nossos valores, amém? Nos nossos princípios, naquilo que é precioso para Deus, isso oferece a oportunidade para o mundo de arrependimento. Porque vai se tornando para ele prova de perdição. Porque ninguém vai ser salvo se ele não perceber que ele está perdido. O vazio existencial, a pessoa continua no vazio porque ela acha que ela resolve a vida. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, eu resolvo a vida. A vida não tem sentido, ela não está em Deus, ela não vive, ela quer viver. E tudo isso, irmão, é um grito desesperado por viver. Mas o orgulho, não, você dá conta. Não, você consegue. Não, você vai conseguir. Não, você merece. A gente vai caminhando por isso daí, as pessoas vão caminhando por isso. Até que ela chega ao fim das suas forças e reconhece que está perdido. Então, quanto mais firme nós estamos nos valores do Evangelho, naquilo que é precioso para Deus, eu ofereço para um mundo perdido a chance de arrependimento, aquilo que para mim, irmão, é prova de salvação, como Paulo diz, para eles é prova de perdição. Está entendendo isso, irmão? A gente não julga o mundo
e não deve julgar o mundo. Mas nós denunciamos o pecado quando a gente vive de forma santa. Então, como é que você vai denunciar essa vida de perversão sexual? Como que a igreja pode denunciar a perversão? Tem ou não tem perversão sexual nesse mundo, irmão? Muita. Só não vê quem não quer. É muita. Agora, como é que eu denuncio isso? Apontando o dedo, você vai para o inferno, olha, a palavra está dizendo isso, você vai queimar no fogo do inferno, é assim que a gente fala? É assim que a gente deve agir, irmão? Além de compartilhar o evangelho e oferecer esperança, nós precisamos testemunhar a vida de Deus. Porque isso, irmão, é uma forma de denunciar o pecado e levar a pessoa ao arrependimento, porque isso é prova da nossa salvação. Porque eu e você, irmão, vivemos uma vida reta, não é porque a gente é capaz, a gente é merecedor e é melhor do que os outros. É por causa de Cristo em nós. Amém, irmão? Amém? Quando você está lá no trânsito, lá, e tem uma pessoa totalmente sem paciência com você, e querendo apelar e querendo brigar, por que ele está fazendo isso? Ele está dando lugar à carne. Ele está dando lugar ao diabo. Entendeu, irmão? Mas você que é espiritual, que é crente, que é filho de Deus, aí você não reage ao mal pagando o mal com o mal, mas você paga o mal com o bem. Tá vendo, irmão? Aí o que para ele é prova de perdição, para você é prova de salvação. Você se lembra, não, Deus já me salvou dessa tragédia. Eu não vou pagar o mal com o mal, eu estou entendendo. Isso é um grito desesperado de um vazio existencial. Mas eis que eu vivo e eu vivo nele. Então, Senhor, que a minha resposta para ele seja Cristo. Que eu responda como Cristo. Que eu fale para ele o que o Senhor falaria no meu lugar. E que eu haja para com ele como o Senhor agiria se eu estivesse no meu lugar. Amém, irmão? Glória a Deus. Irmão, resolveu o problema. Mãe. Acabou a briga. Tem um ditado popular que fala que quando um não quer, dois não brigam, né, irmão? Hoje eu estava vendo num vídeo, rapaz, uma briga no trânsito, na estrada, a coisa mais horrorosa do mundo. Caminhão brigando, um empurrando o outro, tirando o caminhão da estrada, uma confusão louca. E alguém que vinha atrás filmando. Você vê que coisa perigosa, pondo em risco a vida de muita gente. O mundo, irmão, a carne, o diabo é desse jeito mesmo, irmão. Quer prevalecer. Isso é prova de quê, irmão? De perdição. Mas quando eu tenho misericórdia, é prova de quê? Salvação. Quando você age em amor com alguém que quer te agredir, você está dando para ele a oportunidade de perceber que ele está perdido e perceber que existe uma vida em você que ele não tem. É isso que Paulo está dizendo. Está entendendo o que Paulo está dizendo nessa carta? Como é preciosa essa palavra? Irmãos, em nada estáis intimidados pelo adversário, pois o que para eles é prova de evidente perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Vocês são salvos. Reajam como salvos. Vivam como filho de Deus. Vocês têm agora a vida de Deus. Vocês podem agir de forma diferente. Vocês também já fizeram isso no passado. E vocês se envergonhavam disso. Mas agora vocês não são mais essa pessoa. Eis que agora vocês vivem. Antes a existência de vocês era isso. Mas agora vocês vivam. Vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. Amém, querido? Então, não sejam intimidados por essas coisas. Igual aconteceu nas Olimpíadas. Não, irmão. Não sejam intimidados por isso. Eles querem destruir o cristianismo. Eles estão querendo fazer o quê? Querem destruir o cristianismo ou não? Claro que o mundo quer destruir o cristianismo. A palavra de Deus fala que o mundo é inimigo da cruz, do Evangelho. Mas, irmãos, eu não sou inimigo deles. Eu não quero destruir ninguém. Eu não estou aqui para desfazer de ninguém. Eu não estou aqui para matar ninguém. Amém? Está entendendo isso, irmão? Entende isso? O desejo deles de morte é prova da perdição. Mas o amor e a misericórdia é prova de salvação. Aleluia. Glória a Deus. Amém? E aí depois ele continua fazendo, também dizendo que porque, irmão, verso 29, agora presta bem atenção nisso, verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo. Fala para o seu irmão, meu irmão, foi dada a você a graça de sofrer por Cristo.
Amém, irmão? Fala amém para ele agora, irmão. Aleluia, aleluia. Irmãos, Paulo sofreu, Paulo está aprisionado. Paulo escreve uma carta cheia de alegria a partir de uma prisão. Paulo foi açoitado, perseguido, apedrejado. Aconteceu com tudo com ele, naufrágio, de tudo. Mas aí Paulo falou, olha, foi dada a vocês a graça de sofrer por Cristo. Neste mundo caído, irmão, vai haver sofrimento, mas que a gente sofra por Cristo. Então, quando Paulo fala, olha, antes do que me aconteceu, serviu de testemunho para a guarda pretoriana, não foi? Que ele diz que está falando isso. Porque ele está sofrendo e as pessoas perguntaram assim, mas por que esse homem está sofrendo? E qual que era a resposta que os guardas tinham que não tinham como negar? Por que Paulo estava preso? Por Cristo. Por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Então Paulo fala, foi dada a vocês a graça, existe poder de Deus, existe vida de Deus para que vocês sofram pelo Evangelho. Deus não tem um prazer de um sofrimento simplesmente. Deus tem prazer que os seus filhos cresçam e que eles sejam transformados e que eles sejam sal da terra e que eles sejam luz do mundo, ainda que isso importe em sofrimento, porque é melhor sofrer, irmão, do que o mundo se perder. A palavra de Deus diz que uma alma salva vale mais que o mundo inteiro. Olha só a escala de valor. O problema é que nós temos uma dificuldade com a escala de valor. As pessoas são importantes para Deus. Amém, irmão? Para Deus importa mais as pessoas. E às vezes a gente tem dificuldade com isso. E de entender esse amor tão extraordinário que lá no Evangelho de João que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não tem prazer na morte e na destruição. Deus ama as pessoas. Então é melhor sofrer por amor, é melhor padecer por amor e oferecer esperança de salvação para as pessoas. Irmão, que pai e que mãe não sofreria pelos seus filhos? Quem é pai, quem é mãe, você daria a sua vida pelos seus filhos? 10 vezes se precisasse. Agora, o problema é o seguinte, é que o filho, a gente sabe que é filho da gente. E o próximo é filho de quem? O filho é parente próximo, é parente sangue, é parente de primeiro grau. Mas quem é esse que está perto de mim, que eu não conheço? Não será ele um filho de Deus perdido? Não será ele uma ovelha perdida e desgarrada? Não será ele como o filho pródigo que se perdeu e um dia caiu em si e um dia caiu de si mesmo, né? Porque o filho pródigo não só caiu em si, percebeu a perdição dele, ele caiu de si, porque ele tem que cair do seu orgulho, ele tem que cair da soberba, ele tem que cair da arrogância. Mas o pai nunca deixou de ver nele o quê? O filho. Mas aquilo Jesus estava mostrando como é que Deus vê os seres humanos. Ovelhas perdidas. Eu tenho que aprender a ver no meu próximo um irmão. Enquanto eu não ver no meu próximo irmão, eu vou ter dificuldade de ter amor por ele e sofrer por ele. Mas se fosse seu irmão, nem todo mundo tem irmão, né? De sangue, eu estou dizendo. Mas você tem sempre alguém querido, alguém próximo, mesmo que não seja filho. E a gente sofreria por ele, não sofreria? Sim ou não? Por quantas pessoas a gente não sofreria? Para salvar aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa, a gente passaria por muito sofrimento para que ela pudesse ser abençoada. Mas a gente às vezes tem dificuldade de perceber naquele que está perdido, o irmão. Queridos, aqueles homens e aquelas mulheres que protagonizaram aquela cena nas Olimpíadas, será que eles não são ovelhas perdidas da casa de Israel? Será que ninguém vai ver ele como os irmãos? Não é aprovar o erro, porque ninguém aprova isso, nem Deus aprova, tanto que Deus condenou no seu filho o pecado. Deus não faz concessão para o pecado, mas às vezes a gente não vê o irmão, não tem o olhar de misericórdia. Então Paulo fala, olha, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crerdes nele. Amém, querido? Muitas vezes, para amar o próximo e testemunhar o Evangelho, é preciso padecer. Para testemunhar o Evangelho, Paulo está preso.
sob cadeias, por amor daquela igreja. E Paulo esperava que a coragem e a disposição e o altruísmo dele falasse ao coração da igreja. Amém, querido? Que as palavras de Paulo falam no nosso coração. Que a coragem, a determinação e o altruísmo de sofrer em favor do evangelho falam no nosso coração. Porque, irmão, nós estamos muito longe de sofrer o que Paulo sofreu. E Paulo está muito longe de sofrer o que Cristo sofreu. A gente olha para Paulo e fala, puxa, estamos distantes. Então agora você olha para Cristo. Porque Paulo contemplava Cristo, o sofrimento de Cristo por amor dele. E contemplando o amor de Cristo, Paulo se dispõe a sofrer pelo evangelho. Porque ele sabia, é graça de Deus. É melhor sofrer por evangelho e ser instrumento de salvação do que não fazer diferença na nossa geração. Amém? E por último, verso 30. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Ou seja, sejam constantes no combate. Paulo é um homem constante no combate. Paulo passou por situações 1000. Eu não vejo mudança no humor de Paulo, na determinação, na coragem, na disposição. Por causa da revelação que ele tem de Deus. Amém, querido? Paulo passou por situações péssimas, difíceis, mas ele permanece firme no Senhor, amém? E nós temos que aprender a permanecer. Por isso que ele fala assim, pois tende o mesmo combate que viste em mim. Amém, querido? E ainda agora ouvis que é o meu, porque vocês ainda estão ouvindo ainda, vocês sabem. Ele continuou ainda preso, irmão. Ele continuou lutando pelo evangelho, ele continuou sofrendo, padecendo. E ele falou, olha, esse combate que vocês viram em mim, que seja o vosso combate. Que vocês se lembrem, que vocês tenham consciência da relação que vocês têm com Deus, vocês são filhos de Deus. E que vocês vivam então como filhos. Que vocês andem de modo digno do evangelho. Que vocês se lembrem que vocês não eram, mas agora vocês são. Vocês se lembrem que vocês apenas existiam, mas agora vocês vivem em Deus. Então vivam de modo digno do evangelho. Manifeste essa vida. Amem. Sirvam uns aos outros. Cuidem uns dos outros. Sabe por quê, irmão? Porque a maior liberdade é amar. Servir em amor, como Paulo estava servindo, era a maior liberdade. Paulo não está preso, irmão. As cadeias não deteram o amor do coração de Paulo. Paulo continuou servindo em amor. E entre todos aqueles ali, onde estava a cadeia, estava a guarda, estava o imperador, estava tudo. A pessoa mais livre de quem era, irmão? Paulo. Porque ele estava servindo em amor. Porque ele recebeu nele a vida de Deus. E essa vida dava a ele a liberdade de servir em amor. Isso é liberdade. Amém? Que a liberdade, então, seja de fato a canção do nosso coração. Porque se existe alguém pelo qual a liberdade era a canção do seu coração, este era o apóstolo Paulo. Um homem livre que serviu por amor. Isto é a perfeita liberdade. Nada pode impedir o amor de Deus que está em Jesus Cristo. E se nós estamos nele, nada pode impedir que nós amemos uns aos outros, amemos irmãos e amemos os próximos e amemos essa geração. Deus nos dê graça. Vamos ficar de pé, vamos orar? Viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Esse é o desejo de Paulo. Eu chamar de Paulo a igreja, uma igreja tão querida, uma igreja tão amada, uma igreja que conheceu de perto. Uma igreja, irmão, que provavelmente era igual à Igreja Vida, porque provavelmente não tinha sinagoga lá em Filipos. Lá não tinha, para ter uma sinagoga, irmão, tinha que ter um número mínimo de judeus. E provavelmente não tinha, é uma região da Grécia, Filipos. E provavelmente eles reuniam em algum lugar assim, que não uma casa, que não um prédio, que não tinha conforto, que tinha que montar as cadeiras, que tinha que ligar a luz, tinha que lavar todo domingo. Para ir no banheiro talvez tinha que dar a volta e andar bem longe. É uma igreja que não tinha estrutura. Mas a igreja cheia de amor. Uma igreja tão amada, uma igreja tão querida. Uma igreja tão extraordinária que ensejou Paulo escrever essa carta àquela igreja.
essa igreja desprovida de estrutura, mas essa igreja cheia do amor de Deus. Essa igreja que marcou a sua geração, essa igreja que fez diferença. Amém, querido? Porque era a igreja que contemplava Cristo. Amém? Uma igreja que era unida pela graça de Deus. Uma igreja que sentia e experimentava o privilégio de sofrer por causa do Evangelho. Uma igreja que sabia que a sua pátria era celestial. Uma igreja que teve compreensão que eram cidadãos dos céus. E nós somos cidadãos dos céus, amém, querido? A nossa passagem aqui é breve, mas a nossa passagem aqui precisa ser marcada pelo testemunho de Cristo. Por isso Paulo fala: vivei de modo digno do Evangelho, vivam como cidadão celestial. Vocês são cidadãos dos céus, amém? Pede para Deus encher seu coração dessa consciência, em nome de Jesus, dessa certeza, amém? Eu não sei se os seus últimos dias têm sido dias de vida ou está sendo mais confundido com a existência. O Senhor está te chamando hoje: vem viver, eu sou a vida. Vivam em mim, eu sou a vida. Vivam, não apenas existam, vivam. Fala com Deus: Senhor, eu quero viver, e o viver é Cristo. Em nome de Jesus, fala com Ele. Ó Deus, dá-nos graça, Senhor, de viver de modo digno do Evangelho de Cristo, como filhos de Deus, como filhas de Deus, como homens e mulheres que antes apenas existiram, mas que agora vivem. A nossa vida está no Senhor. Tu és a nossa vida, eis que nós vivemos, e viver é Cristo, Senhor. Ministra ao nosso coração, Senhor. Aumenta a revelação dessa graça extraordinária, Deus, para que amar os irmãos, amar o próximo, seja exatamente, ó Deus, essa liberdade, porque não existe liberdade maior do que amar. Não existe liberdade maior, ó Deus, do que não julgar. Não existe liberdade maior, ó Deus, do que sofrer por amor. Ó Deus, importa que soframos por amor pelo Evangelho, para que o Evangelho seja conhecido, para que a nossa geração não se perca, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, que no lugar que nós estivemos, nas nossas relações, no trabalho, na família, na escola, em qualquer lugar, ó Deus, que o nosso cântico seja esse cântico de amor, seja o cântico da vida, seja o cântico daqueles que vivem, ó Deus, e que vivendo amam, que vivendo compartilham o Evangelho, que vivendo, ó Deus, anunciam a sua geração que há esperança para o perdido. Em nome de Jesus, Pai, que a nossa geração não seja entregue às trevas. É por isso que nós estamos aqui nesta geração, Senhor. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para este tempo. Pai, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para a nossa família, para que a nossa família conheça o Evangelho. Nós não estamos por acaso na família que nós estamos. Nós cremos que nós estamos na família em que o Senhor nos plantou, para que a nossa família conheça o Senhor, para que pelo testemunho de Cristo em nós, pela vida de Deus em nós, eles também sejam atraídos pela vida. Ó Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra, Deus, diz que aonde chega a vida do Senhor, onde chega a luz, as trevas cessam. Ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa vida ilumine a nossa casa, que a nossa vida no Senhor, o testemunho de Cristo em nós, ilumine a nossa família, ilumine o local do nosso trabalho, ilumine a escola, a faculdade onde nós estivermos, em nome de Jesus. Oh Deus, nós estamos ali para que a luz do Senhor brilhe em nós, em nome de Jesus. Oh Deus, que essa seja realmente a canção do nosso coração, a liberdade de amar, acima de tudo o Senhor e a Tua vontade, e de amar o próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus, continua a ministrar o nosso coração, em nome de Jesus, para que a gente seja de fato homens e mulheres, cidadãos celestiais, vivendo nessa terra como peregrino, a vida dos filhos de Deus, em nome de Jesus, amém.